Recentemente, o ministro da Economia pontuou que enviará ou já enviou para o Senado o que ele chama de reforma do Pacto Federativo, que não é uma reforma do Pacto Federativo. O que ele está fazendo, na verdade, é um remendo, né? Quando a gente fala de Pacto Federativo, e principalmente aqueles que nos assistem em casa, o que seria o Pacto Federativo? Nós temos três esferas administrativas no país: o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E aí existe, né, aquilo que a legislação e a Constituição prevê, que é a obrigação e direito de cada uma dessas esferas. E uma das coisas que mais atinge essas relações é a arrecadação de impostos e como esses impostos são distribuídos. Então, dos 100% de impostos que são arrecadados, impostos, taxas, contribuições, que são arrecadados no Brasil, desse total, 60% aproximadamente fica com o governo federal. O restante é distribuído para os estados e municípios. Mais ou menos 25% para os estados, mais ou menos 15% para os municípios. Mais ou menos isso, é claro que eu estou meio que arredondando. E existem obrigações constitucionais de investimento. Por exemplo, estados e municípios não podem investir menos de 25% na educação. E a União nunca menos do que 18%. Lembrando que aqui no estado do Espírito Santo, há muitos anos que o governo do estado não cumpre esta regra constitucional. Nós temos um processo em andamento no STF a respeito disso, enfim, nós já falamos muito sobre essa situação. Então, a ideia do atual ministro da Economia seria desvincular esse gasto com educação, ou seja, que não existisse essa obrigatoriedade e cada estado e cada município decidiria aonde melhor e como melhor investir. Qual é o risco disso? Ora, se estados e municípios hoje, tendo uma obrigação constitucional de investir 25%, não investem, imagine se essa obrigação deixar de existir. Aí que não investirão mesmo. Eu não estou dizendo que o nosso problema na educação seja exclusivamente investimento, é claro que não é. Mas é fundamental que se mantenha essa obrigatoriedade. Os nossos governantes, infelizmente, e isso inclui governadores e prefeitos, não chegaram a esse estágio de responsabilidade, de consciência republicana, da importância fundamental que a educação tem para uma nação. Assim também, se essa proposta do ministro passar, hoje a obrigatoriedade ali do investimento em saúde dos municípios, que é algo em torno de 12% a 13%, algo assim, também deixaria de existir. Outro grave problema e que deve agravar, se isso for aprovado, deve agravar a questão da saúde também, que já é gravíssima na maioria dos estados e na maioria dos municípios. Por isso, quando se fala em reforma do Pacto Federativo, ela deveria ser feita conjuntamente com a reforma tributária, ou seja, a gente deveria rever toda a questão da carga tributária no Brasil, como os impostos são recolhidos, que tipo de impostos. Aqui no Brasil nós temos bitributação, temos tritributação e por aí vai, e como esse dinheiro é realmente dividido. Isso precisa ser urgentemente revisto. Não é a questão da desvinculação de receita que vai resolver o problema do Pacto Federativo e a distribuição de recursos. Primeiro é necessário, porque hoje, e essa é uma outra coisa que ninguém toca no assunto, e isso seria talvez mais importante também do que a reforma previdenciária, a questão dos incentivos fiscais. Então, para uma reforma tributária bem feita, nós deveríamos fazer uma revisão ampla sobre os incentivos fiscais concedidos pela federação e pelos estados. Um estudo feito recentemente, divulgado no ano passado, mostra que os incentivos fiscais dados pelo governo federal chegam a aproximadamente 7% do PIB brasileiro. 7% do PIB é infinitamente mais do que aquilo que se investe em toda a educação brasileira, desde a educação infantil ao ensino superior. É claro que incentivos fiscais são necessários e é um instrumento que o governo precisa utilizar e às vezes eles têm muito a ver com a questão do desenvolvimento, geração de emprego, mas se sabe perfeitamente que grande parte dos incentivos fiscais concedidos,
tanto na federação quanto nos estados nas últimas décadas, tem muito mais a ver com favorecimento a determinados segmentos, a determinados setores, a troca de favores entre políticos, empresas e empresários, do que efetivamente benefícios trazidos para a população. E nos estados não é diferente. Aqui no Espírito Santo nós não sabemos também quanto é que se deixa de arrecadar, mas estima-se que o volume de incentivos fiscais dados aqui no estado chega a casa de 4 a 5 bilhões de reais. Então isso precisa ser revisto, porque se a reforma tributária for feita, e muito bem feita, analisando toda a questão da tributação brasileira, os incentivos fiscais, e a partir daí se redefinir a distribuição dos recursos para os entes federados, estados, municípios e a federação, aí sim nós poderemos promover um desafogo aos municípios e aos estados, e a partir daí um desenvolvimento maior. Isso é muito claro. Agora, me parece também que parte dos políticos em Brasília, no Congresso Nacional, não tem muito interesse numa reforma tributária bem feita associada a uma reforma do Pacto Federativo. Por quê? Se fizéssemos no Brasil uma reforma do Pacto Federativo muito bem feita junto com a reforma tributária, então, obviamente, o volume de recursos para municípios e estados aumentaria substancialmente, o que provavelmente reduziria a dependência dos estados e municípios das famigeradas emendas parlamentares, que são um grande trunfo para muita gente se perpetuar no poder na Câmara Federal e no Senado. Então, pode ser que seja uma ilação que eu esteja fazendo, mas provavelmente muitos deputados e muitos senadores não têm interesse nisso porque querem manter essa dependência de prefeitos, de vereadores, de associações que vivem com o pires na mão lá em Brasília, implorando uma emenda daqui, uma emenda acolá, enfim, e que garante a reeleição de muitos desses deputados e de muitos desses senadores. Então, hoje, que é o Dia do Livro, e já falamos bastante sobre isso, você que nos assiste nessa hora em sua casa, aí, pelo estado afora, tente se informar um pouco melhor sobre a necessidade dessas reformas, para que a gente não seja enganado e ludibriado com conversas, muitas vezes falsas, com falsas afirmações sobre os problemas brasileiros, e que a gente entenda efetivamente quais são as necessidades que nós temos de reforma e quais reformas seriam fundamentais nesse momento para melhorar a vida dos municípios, dos estados e, obviamente, a vida da população, seja no aumento de empregos, que neste momento é fundamental, assim como o aumento de investimento em áreas como saúde, como educação e por aí vai. E é isso. Hoje falei um pouco demais, mas eu acho que são questões pertinentes e que a gente precisa continuar falando e vamos continuar falando, debatendo, esclarecendo, porque é um momento da gente não confundir a opinião pública. O momento é de a gente ajudar a opinião pública, ajudar a população, a sociedade brasileira a entender o país, os problemas que esse país tem e as possíveis soluções para o mesmo. Muito obrigado, presidente.